Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que temos nesta nova aula. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos oriente, nos guie em tudo. Ó Deus, fala, ministra aos nossos corações, através da Tua poderosa e maravilhosa palavra. Os demais alunos que ainda não chegaram, possa a Tua boa mão trazê-los em paz e segurança, sãos e salvos, desfrutando de paz e saúde, em nome de Jesus. Nós que estamos aqui na Flórida, olha para nós, olha para esta enorme população desse estado, usa de misericórdia, Deus, e poupa esse estado de uma tragédia semelhante ao que aconteceu em Louisiana com Katrina. Protege, Senhor Deus. Não somos em nada melhores, mas podemos clamar, suplicar e orar a Ti para que possas Tu, pela Tua misericórdia, evitar o pior. Por isso, estende as Tuas mãos sobre o estado da Flórida, providenciando a proteção sobre cada casa, sobre toda a família aqui que está nesse lugar. Muito obrigado também ser conosco, nos dá a tua proteção também na nossa residência aqui nesse condomínio. Usa de misericórdia para com as nossas vidas. Entregamos esta aula, entregamos essa classe aos teus cuidados, possa em tudo tu nos orientar e guiar. Obrigado, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Tá chegando irmão Zandro, deixa eu só colocar a presença dele. Deixa eu ver aqui, alguém está mandando mensagem, apenas rapidinho. Irmão Kleber, não está conseguindo texto perfeito, isso aí não é comigo. Ok. Perfeito, meus irmãos, nós estamos hoje, segunda-feira, 7 de outubro de 2024, nossa terceira aula de Cartas Paulinas 1. Segunda-feira, 7 de outubro de 2024, nossa terceira aula de Cartas Paulinas 1. Como eu havia dito a vocês, o conteúdo da apostila ele é bem recheado. E eu já vi a dificuldade em estudarmos todos os 16 capítulos da Epístola aos Romanos. Creio que você se lembra, eu comentei alguma coisa. Então nós vamos dar um saltinho hoje. Vamos para a página, deixa eu ver aqui, página 28. Vamos para a lição de número 9. Aí nós vamos abordar o capítulo 9 para frente. Também a gente não vai chegar a fechar o capítulo 16, mas vamos pegar as partes mais importantes da carta aos Romanos. Lembrando que para essa primeira etapa, nós ainda temos mais 4 aulas para frente. Vão ser 7 aulas para Cartas Paulinas 1 e 7 aulas para Cartas Paulinas 2, né? E a maior carta de todas, definitivamente, é a carta aos Romanos. É uma carta riquíssima, dá um pouquinho de trabalho, né, para estudá-la, mas a gente, eu repito, somos obrigados a dar um saltinho. E aí vamos entrar hoje no capítulo 9, que é um capítulo que precisa ser avaliado de perto, que aí envolve quem? A nação de Israel, né? Muitos dizem aí fora, né? Não, é judeu, está garantida a salvação. Não, é errado. A salvação é para todo aquele que confessa e crê no sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário. Deixa eu só aqui perguntar ao nosso irmão Zandro. Irmão Zandro, me ouve? Me diga sim ou me diga não. A paz do Senhor Jesus, Pastor Luiz. A Alto e bom paz do som. Senhor. Alto e bom som. Ou seja, quando puder, eu sei que o irmão está fazendo aí os seus ajustes Ajuste. necessários. Isto. Depois que terminar, apareça para nós nos alegrarmos em ver o seu abençoado e iluminado rosto. Amém, amém. Uns 10 minutinhos Obrigado, já estamos obrigado. aí. Nós estamos Fica à aqui. vontade. Fica à vontade. Deixa eu continuar fazendo os ajustes. Página 28. Israel não tem desculpa. Já ouviram falar, irmãos, que tem um grupo de pastores que defende que Israel, por ter sido a nação escolhida por Deus, eles automaticamente já têm a salvação? Alguém já ouviu falar nessa asneira? É uma asneira, né? Ou por que não dizer uma heresia? Entende? Então, não existe nenhum tipo de base bíblica que dê sustento ou sustentação em fazermos esse tipo de afirmação. Ou seja, Deus, sim, através de Abraão, escolheu a nação de Israel. Porém, aprendemos dentro das Escrituras
que essa salvação ela é condicionada à confissão ao nome do Senhor Jesus Cristo e ao reconhecimento do sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Vamos então, página 28, lição 9. Israel não tem desculpa, né? Esta lição ela vai envolver a carta aos Romanos, capítulo 9, do versículo 30 ao capítulo 10, versículo 21. Não sei quem está chegando, eu acho que é a irmã Eni, acho, porque está entrando com um código. Ou irmã Eni ou irmã Meire, não sei exatamente, porque por enquanto está em negro. Perfeito, pastora Darlete. Agora sim, agora já Paz. identifiquei. A paz, pastora Darlete. Bom rever a senhora. Entrou 857-258-2231. Eu falei, que número estranho é esse? Um ET não pode estar aterrissando aqui na nossa escola, não, não pode. Mas não é o ET, não, é a pastora Darlete mesmo, né? Hoje, talvez o computador dela deu algum probleminha, então ela está entrando. Deu problema, não estou conseguindo entrar no computador. Estou entrando Isso. aí mesmo. Tente virar o seu telefone celular, porque pode ocasionalmente abrir o campo de visão. Aí está. Agora sim, Viu? agora. 1000%. A senhora saiu de 2K para 4. Dobrou. Ah, então tá bom. Agora tá Agora perfeito. melhorou. Maravilha, maravilha. Obrigado, pastor Darlete. Vamos lá. Nada. Os judeus atingiram. Perdão, não os judeus, desculpe. Os gentios atingiram a justiça. Parece estranho nessa declaração, parece soar com uma espécie de discriminação da parte de Deus, mas não é não, nós vamos entender isso agora, tá? Os gentios atingiram a justiça, os judeus não. Vamos ter que ler esse texto, né? Para ficar bem claro, porque pode, repito, só aquela ideia de discriminação, de acepção de pessoas. Abra comigo a carta aos Romanos, capítulo 9, né? Nós repetimos o que acabamos de falar, nós não teremos condições de estudar todo o conteúdo na íntegra da carta aos Romanos, que é a maior de todas as cartas de Paulo. É muito extenso, é um conteúdo muito extenso, mas o material está aí para vocês apreciarem uma excelente leitura de um bom conteúdo, mas nós vamos trabalhar com os pontos mais relevantes e importantes. Por isso que a gente deu um saltinho para o capítulo de número 9. Vamos então, carta aos Romanos, capítulo 9, por gentileza, abra lá, por favor, no capítulo 9. E vamos proceder à leitura do verso 30 ao 33. Carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 30 ao 33. Nossa irmã Meire entrou, depois ficou invisível de novo, agora voltou de novo, né? Irmã Meire vai no vai e volta, no vai e volta. Parece que ela fez um curso de ioiô, né? O ioiô faz isso, vai, vai, volta. Mas voltou, graças a Deus. Senhor, para Pastora você. Darlete só foi e voltou de uma vez só agora. Irmã Limeira, eu percebo que ela gosta, né, de ioiô, né? Mas tudo bem, mas é assim mesmo, né? É a Pastor, Conex Fale. se eu ficar meio que visível, eu tô aqui na mesa, mas é porque meu marido acabou de chegar. Entendo Aí meio que ele vai. perfeitamente. São os ossos. Se a senhora precisar fechar o vídeo para dar atenção a ele, fique bem à vontade. Tá? Se Uhum. precisar fechar o vídeo por essa eventualidade, tá tudo tranquilo, né? Tá bom, antes de começar a aula, vou reforçar só o aviso, né? Não se esqueçam de orar por nós aqui na Flórida. A situação está bem preocupante. Nossa irmã Meire tem familiares, né, do esposo dela que vivem aqui. Então, Meu o filho mora aí governador. também, em Orlando, Breno. Ah, o seu filho mora aqui. Oh, então ele Meu já filho, está. minha nora, minha neta. Então, eles obviamente já estão conversando com a senhora, né? O governador Então, aqui já decretou estado de emergência. Hoje está caótico, né? Depender de supermercado hoje é coisa para maluco. Mas eu fui obrigado a comprar um pouco de água, um pouquinho de comida. Já tínhamos, graças a Deus, alguma coisa em casa. Eu fiquei hoje preso 4 horas dentro do Walmart. 4 horas. Não tinha como, mas amanhã provavelmente o Walmart vai fechar, porque o de perto da casa já está quase depredado, né? Tá limpo, 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 limpo. Nunca vi povo tão doido, mas eu nunca tive também essa experiência de pré-furacão, né? De dias que antecedem o furacão. Mas Deus está no controle, estejam orando por nós, para que Deus tenha misericórdia, né? A previsão é bater em terra em Tampa, com a categoria de número 5. E poderia ser algo na mesma potência do Katrina. Mas Deus pode mudar esse quadro, né? eu Quando sei, tocar a terra pode. e
e sabemos que o nosso Deus tem poder para fazer tudo isso, né? Nós não podemos fazer nada, mas o nosso Deus pode, tá? Então não se esqueça de orar por nós. O grosso aqui vai acontecer quarta e quinta-feira. Quarta e quinta. Amanhã já está sendo previsto aqui na área de Orlando, algumas áreas de Orlando, não todas, já falta energia elétrica, por causa da intensidade dos ventos. Mas estamos confiando que a boa mão do Senhor vai também estender as suas boas e misericordiosas mãos. Romanos 9, 31 a 33 diz o seguinte: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Olha a pergunta que Paulo faz. Sim, mas a justiça que é pela fé, não é a justiça baseado por méritos. Não, eu fiz, eu conquistei, não tem nada a ver. Salvação não se conquista, salvação se adquire através de alguém que já a conquistou por nós. Jesus Cristo, né? Como, por exemplo, eu vejo que por desconhecimento bíblico, eu creio que nem é a má intenção da pessoa em si. Eu ouço pastores de púlpito dizendo: agradeça a Deus pela bênção que você conquistou. Peraí, aí tem algo errado. As bênçãos não se conquistam. Porque quem é que conquista as bênçãos? Eu? Você? Porque se você parar para pensar, conquista está ligado com o quê? Com esforço pessoal. Concorda comigo? Se o irmão, por exemplo, o Wilson, um exemplo, né? Hoje está fazendo médio, vai fechar o curso médio. Aí o irmão Wilson, com toda razão, vai dizer: eu conquistei o meu curso médio em teologia. Por quê? Porque ele fez isso aqui, ó. Ó, ele fez isso aqui, ele suou a camiseta. Então, é válido e justo dizer que ele, o Wilson Fernandes, suou e conquistou. Igualmente o nosso evangelista Jonatas, ó, fez isso aqui, fechou, conquistou, maravilha, porque ele colocou esforço. Agora, dizer que eu conquistei uma bênção ou conquistei a minha salvação, aí é heresia. Yeah. E eu vejo pastores usando o púlpito falando isso, mas às vezes eles falam sem sentir. E falam também por desconhecimento bíblico. Para vocês verem como o desconhecimento bíblico de alguns chega a ser absurdo. Parece coisa de criança. Mas anote aí: bênçãos nenhuma, por menor que seja, eu e você podemos conquistá-las. Nós as recebemos baseado naquele que já conquistou tudo por nós. Quem conquistou tudo por nós? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isto, ele que conquistou tudo. Então, ninguém conquista nada a nível de bênçãos. Tudo já foi conquistado na cruz do Calvário. Então, se alguém aqui tem que conquistar alguma coisa, é o seu curso médio de teologia. Lá na frente, o seu curso bacharel, para aqueles que se animarem. Aí é válido você dizer: eu conquistei, porque você colocou, ó, o teu esforço. Agora, salvação e bênçãos, não entra o meu esforço de jeito nenhum, ainda que possa eu me esforçar a buscar a presença de Deus, que é mais do que minha obrigação. Buscar a presença de Deus, orar, jejum, isso é mais do que minha obrigação. E ainda continuo sendo, como diz a Bíblia, servo inútil, mas não tem essa de que eu vou conquistar minha salvação ou conquistar minhas bênçãos, né? Se alguém fala isso de púlpito ou na igreja, infelizmente se trata de uma heresia. Por isso que Paulo aqui está falando, ó. Sim, mas a justiça que é pela fé. Não, fé, unicamente fé. 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Está entendendo? Israel buscava na base do mérito, do merecimento, das atitudes. Não, eu fiz e aconteci para ganhar. Era e continua sendo a mentalidade dos israelitas, dos judeus. Verso 32, aí Paulo explica. O quê? Ele explica com a pergunta: porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Aqui está explicando melhor. Então, os israelitas não alcançaram essa justiça porque eles se baseavam nas obras que a lei prescrevia. Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Então, eles acreditavam que guardar os 10 mandamentos era o suficiente para alcançar essa justiça. Tropeçaram na pedra de tropeço. Quem era? Versículo 33. Verso 33, vamos lá.
Como está escrito, eis que põe um Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crê nela não será confundido. Quem é essa pedra de tropeço? Já sabemos. O Senhor Jesus Cristo. Então, os judeus tropeçaram, não é? Na salvação, que é Jesus Cristo, decidiram entender que a salvação é por obras, mas Paulo aqui explica que não é por obras, é pela justiça e pela fé. Pela justiça e pela fé. Vamos aqui na apostila? Vamos lá. Ô, É irônico? Sim. Pois deixa não. eu fazer uma pergunta para o senhor. Sim, senhora. Hoje, até hoje mesmo eu vi num grupo que eu faço parte da igreja, aí Sim. um pastor falou assim, porque a gente tem que fazer tal, resumindo, porque ele paga um preço para nós e tal, e eu ouvi assim, eu pensei, ai meu Deus, só que eu não posso nem falar. Ele paga o preço inteiro. E aí eu vi aquilo assim, eu falei, ai, Senhor, tem misericórdia. Vamos partir de um princípio. Eu creio que eu já falei isso aqui uma ou duas vezes, mas não é demais repetir coisas que temos que prestar bastante atenção, porque temos que fazer uma seguinte avaliação: o que está escrito e o que não está escrito na Bíblia. O que está na mentalidade dos pastores, que alguns o fazem por desconhecimento de causa, outros o fazem por completa ignorância, ou seja, não sabem, nunca estudaram, ou passaram por cima de textos básicos. Eu repito, textos básicos. É claro, é óbvio que existem textos que necessitam eu e você colocar redobrada atenção em fazer um estudo. Mas tem textos que são super básicos e eles faziam, passa aquele aviãozinho por cima e nunca leram aquele texto. E eu chego à conclusão que alguns pastores falam isso com muito respeito e ética. Nunca leram certos textos das Escrituras e outros nunca estudaram com profundidade, leram por cima. Mas você há de entender que, se tratando de salvação, que é uma doutrina, né, chamada soteriologia, foi estudado lá no básico em teologia, doutrina da salvação, e se tratando de salvação, todo cuidado é pouco. A irmã Meire mencionou agora uma frase que eu ouço de púlpito da boca de vários obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, e falam por ignorância, ou seja, desconhecimento bíblico. Eu estou aqui para pagar o preço. Para lá. Segundo a Bíblia, o único que pagou o preço, quem foi? Adivinha? Jesus. É o único. O único. Não tem essa. Estou jejuando, estou dizimando, estou dando trízimo. O dízimo é pouco, estou dando trízimo. Estou dando 60% de tudo que eu ganho. Ó. Trízimo. O que eu estou fazendo? Estou subindo ao monte 3 vezes por semana. Perto da minha casa tem um monte, subo lá 3 vezes por semana. Estou dando os gritos lá e estou dando os glória. Ok. Estou jejuando de segunda a domingo. Ok, vai ficar com o corpinho daquele, ó, fitness. Não é? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E as pessoas julgam que o fazer é o pagar o preço. Alô? Não tem nenhum lugar na Bíblia. Nenhum lugar. A menos que os irmãos encontrem esse texto, que tem que ser pelo menos 3, que me dê provas que o fazer da nossa parte nos vai dar o direito de sermos chamados pagadores do preço, ou pagantes do preço. Mas eu posso garantir a vocês, a menos que chegue aqui, digamos, o Kleber, né? Se o Kleber encontrar esses 3 textos, eu não vou ter vergonha nenhuma de pegar o meu diploma de mestrado em teologia e fazer isso aqui, ó. Rasgar na frente de vocês. Já falei isso com vários pastores. Eu não tenho problema. Se você me encontrar os 3 textos, ó, vou pegar lá o meu bonito diploma, e eu não tenho problema, ó. Rasgo na frente mesmo, me digo. Fugir da escola. Fugir da escola. Mas até o momento ninguém me deu razão de rasgar o meu diploma. Amém? Alguém está me entendendo, gente? Eu falo isso com humildade. Muita humildade.
Se alguém encontrar esses 3 textos para mim, me avisa. De repente, o irmão Wilson consegue encontrar. Aí, irmão Wilson, pastor, já encontrei. Aí ele vai mostrar 1, 2, 3, unidunité, salameninguê. Aí o que eu faço? Aí eu vou fazer questão de uma aula, tá? Estão vendo aqui, ó, meu diploma bonito, tá guardadinho há uns anos, né? Ó, o que eu vou fazer com ele? Pronto. Faço isso, irmãos. Porque, irmãos, o meu compromisso é com a Escritura Sagrada. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Não sou melhor do que ninguém em relação a vocês. Eu sou melhor do que vocês. Não sou melhor do que... Mas eu fiz uma promessa há muitos anos diante de Deus. Somente a tua palavra e nada mais que a tua palavra que eu vou ministrar e ensinar. Alguém está me entendendo, gente? Isso aqui não é promessa de Chapolin Colorado, não. É uma promessa que eu fiz há muitos anos, não é? Há mais de 50 anos, quando Deus me chamou para ser um educador cristão, e eu honro essa promessa, porque eu fiz a Deus, não fiz ao homem, fiz a Deus. E quando você faz uma promessa para Deus, ai de você, se você quebra essa promessa, dá um BO daqueles, ó, como diz o carioca, dá um ruim, então não sou doido de brincar com as minhas promessas em relação a Deus. Com o homem, de vez em quando, não sempre, pelas minhas grandes falhas humanas, eu posso até falhar, eu posso até fracassar, mas o que eu prometo a Deus, eu lhe levo até as últimas consequências. Então, irmã Meire, só tenho a lamentar que este pastor, olha, não fez nem bola, não deu nem bola na trave, mandou escanteio com força. Nem tentou jogar gol, né? Porque se fosse a gol, bateria na trave com uma certa aproximação, né? Mas não tem essa de pagar preço, não. Anotaram, gente? Eu não posso pagar preço. Eu não posso roubar aquilo que um já fez. Foi Jesus, o único que pagou o preço. Eu creio que isso está bem esclarecido, então não há necessidade de a gente ficar batendo na mesma tecla. Vamos lá. É irônico, porque os gentios não buscavam a justiça, mas os judeus sim. Olha que interessante. Porque a maioria dos judeus não atingiu a justiça. Está aqui, ó, eles buscavam-na por obras e não por fé. Eita, então parece que nos dias de hoje nós temos gente parecida com os judeus, né? Que estão buscando, né, a justiça de Deus por obras. Eu jejuo, eu trizimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Cuidado! Não se negocia nada com Deus. Não, se você conhece igreja que está negociando com Deus, não é uma igreja bíblica. Eu parto por aí. Um princípio básico. Se você conhece uma igreja que está negociando com Deus, essa igreja não é bíblica. Ela é qualquer coisa, menos uma igreja bíblica. Está compreendido, irmãos? Isso é grave. Isso é sério. Mas que Deus tenha misericórdia e, por sua bondade e misericórdia, Ele possa preservar as igrejas que estão se esforçando pela palavra de Deus. Eles tentavam obter a justiça por seu próprio empreendimento, sem confiar em Deus. Eles viam a lei como meio de ganhar a salvação. Filipenses 3,9 nos explica isso. Eles tropeçaram em Cristo. Então, hoje em dia, irmãos, com todo respeito, eu não me surpreendo quando eu vejo, claro, me entristece profundamente quando eu vejo um obreiro de púlpito dizendo: vamos aqui para pagar o preço. Começa já fora da Bíblia. A Bíblia condena terminantemente qualquer atitude que implique em roubar algo que pertença unicamente ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu pergunto, algum de nós aguentaríamos o que Jesus passou na cruz? Alguns de nós aguentaríamos? Claro que não, irmãos. Misericórdia. Jamais aguentaríamos as chibatadas, a humilhação, os cravos, a coroa de espinhos. Eu pediria para descer daquela cruz 2 horas depois. Tchau, 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 me tira daqui. Não tem condições. E como é que as pessoas hoje se atrevem mesmo a dizer, e eu entendo que é por ignorância bíblica, estou pagando o preço. É ignorância, irmãos, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão agindo por completa e total ignorância, desconhecimento mínimo da palavra de Deus. Aí vem a perguntinha rapidíssima e fácil. Quem alcançou a justificação e quem não? Vamos lá. Baseado no que acabamos de falar. Gente, é fácil? Pelo amor do Pai. O furacão vai bater aqui. É normal que alguém tenha uma perda de memória aqui. Mas aí não. Aí os ventos estão calmos. Os gentios alcançaram a justiça, os judeus não.
Isto, irmão. Só o irmão Wilson que está ligado. Vamos ligar, gente. Vamos colocar tomada no alternador. Os judeus não, mas os gentios sim. Os judeus não, mas os gentios sim. Agora vem a segunda perguntinha, isso é facílimo. Por que os israelitas não conseguiram a salvação, visto que buscaram-na? Acabei de falar. Eles tropeçaram em Cristo. Certo, mas por que eles tropeçaram em Cristo? Tem uma razão, acabamos de falar agora, acabamos de falar, Kleber. Eles tentavam obter a justiça por seu próprio mérito. Isto, eles buscavam a justiça pelo aquilo que eles faziam, pelo seu mérito, pelo seu merecimento. Está diferente hoje em algumas igrejas, irmãos? Não. Infelizmente eu pergunto, está diferente em algumas igrejas? Não estão aqui para criticar, não é crítica, mas a gente fica triste que muitas igrejas ensinam uma heresia. Anota o nome dessa heresia, você vai se assustar, o nome dessa heresia. Meritocracia. Meritocracia. O que é a meritocracia? É você ser justificado na base do que você negocia com Deus. Eu vou jejuar. Eu vou dar o trízimo. Eu vou para os cultos de domingo a domingo, não vou perder um culto. Você está negociando com Deus? Papai do céu, onde está escrito isso? Que a Bíblia me dá essa autorização. De jeito maneira. Porque isso é negociar com Deus. E negociar com Deus é um perigo, um perigo. Vamos lá. Israel não se submeteu à justiça de Deus. Abramos em Romanos 10, 1-3. Nós vamos chegar lá no capítulo 11. Esse capítulo vai ser, como diz o ditado, top. Nesse capítulo 11, vamos entrar na próxima aula, permitindo Deus, você vai entender de uma vez por todas por que Israel rejeitou a Jesus, mas Deus não rejeitou Israel. E curioso, a rejeição de Israel abriu a porta para mim e para você entrarmos. Abriu a porta para os gentios. Vamos lá. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 1-3, está escrito: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, Paulo está aqui falando aos romanos que ele está orando a Deus para que a nação de Israel seja salva. Por quê? Porque ele já sabia que a nação de Israel, na presença de Jesus na terra, o havia o quê? Rejeitado. Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Ou seja, os judeus têm um zelo por este livro aqui, pelo menos o Antigo Testamento, mais do que eu e por vocês juntos. Não tenta ganhar o judeu no zelo pela Torá, pelo Antigo Testamento. Eu e você ficamos no chinelo. Os judeus nos humilham. Os judeus nos humilham. Eu falo isso com conhecimento de causa, eu sou judeu. Convivi no passado com uma família de judeus tradicionais, que foi a minha própria família. Agora não vejo a minha família já há mais de 50 anos, desde que eu converti para o Evangelho há 54 anos. Então eu sei o que é uma família dura em cima da lei, ou da Torá, dos 39 livros do Antigo Testamento. Eles têm zelo, coisa que normalmente nós, cristãos, não temos com muita frequência pela Escritura Sagrada. Mas o que de Paulo diz aqui, Pastor eles Luiz, têm zelo... Sim. Pastor Luiz, em cima do que o senhor está falando aí, nós estamos estudando sobre quem? O apóstolo Paulo. E ele Exatamente. é um claro exemplo sobre disso. Eu, pessoalmente, eu tenho muito cuidado de quando eu falo de Paulo antes da conversão, por causa disso aí. Porque ele fazia com zelo pela Torá, pelo que nós conhecemos como Antigo Testamento. Pela lei. Ele fazia aquilo ali com amor, convicto que aquilo ali era o certo que Deus queria que ele fizesse. Exatamente. Então, Paulo é o maior exemplo para nós sobre isso. É o maior exemplo, porque ele foi fariseu. Alguém sabia que Paulo havia sido fariseu antes da conversão? Fariseus. E olha, não era qualquer fariseu, não. Criado e educado aos pés de quem?
de Gamaliel. Alô? Lembra-se? Lá em Atos dos Apóstolos diz Gamaliel. E Gamaliel, se você estudar a fundo, foi o fariseu mais importante daquele tempo. O homem era o Steve Jobs do judaísmo, se eu posso assim dizer, né? Ninguém superava Gamaliel. E por quem Paulo foi preparado? Foi educado por quem? Gamaliel. Então, pensa num homem que tinha propriedade de falar sobre zelo de Deus. Apóstolo Paulo, tá aí. Boa abordagem do nosso irmão Zando. Obrigado, irmão Zando, pela refrescar nossa memória, né? Ou a memória dos alunos. Então, Paulo, melhor do que ninguém, podia falar sobre a questão desse zelo. Mas olha o que ele diz no versículo 2, no finalzinho. Mas não com entendimento. O que é o entendimento? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Versículo 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Isso quer dizer o seguinte, e eu falo isso repito, com respeito, sem criticar ninguém, que eu não estou aqui mencionando igreja, nome de pastor, nome de ministério, mas é pelas atitudes, né? A árvore é conhecida pelos seus frutos. Mas infelizmente as igrejas que agem na base da justiça própria estão no mesmo caminho dos judeus na época de Paulo, quando escreveu aos Romanos. Estão querendo se justificar na base dos seus méritos, das suas obras, dos seus acontecimentos ou das suas realizações. Mas a coisa não funciona por aí. Vamos lá na apostila. Paulo desejava muito a salvação deles. Deles quem? Dos judeus. Ele orava por eles. Por eles quem? Pelos judeus. Devemos orar por aqueles que desejamos que sejam salvos. Ih, pastor, eu tenho minha família, feiticeiro, macumbeiro, e faz um monte de sujeira. Ore por eles. Não combata, não lute contra eles. Não os ataque, não os afronte. Ore muito por eles. Argumenta que, contra um ponto de vista que defende a predestinação da salvação. Vou repetir essa frase aqui, bem interessante. Ó. Argumenta contra um ponto de vista que defende a predestinação da salvação. Os judeus acreditavam que eles já eram pré-salvos, mas não existe essa de pré-salvo. Não, sou judeu, estou pré-salvo. Ou é salvo ou não é salvo. E para ser salvo tem que confessar, né, que Jesus Cristo é o Senhor. Tem que se arrepender de seus pecados cometidos. Tem que deixar para trás a velha vida, né? E reconhecer o que Jesus fez na cruz do Calvário. Sim. Dentro disso aí, né, era um problema para os judeus, porque eles tinham tanto isso enraizado neles, que aqueles que se convertiam tinham dificuldade de aceitar que a salvação também era para os gentios. Nós vemos na Bíblia o conflito que houve, mas por que eles podem ter essa salvação também, não só nós, né? Por causa disso aí, porque isso estava enraizado neles de gerações e gerações. Se tornou como uma espécie de propriedade exclusiva na mente dos judeus, que a salvação é só nossa e está acabado. Mas Jesus deixou bem claro em um dos evangelhos, a salvação vem dos judeus. E Jesus em outro texto diz, né? O Filho do Homem primeiro veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus está deixando bem claro o sentido de não exclusividade. Claro, por uma ordem seletiva já determinada pelo Pai, Jesus foi obediente. Então, para que eu vim? Primeiro vim para salvar, primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus nunca disse, eu vim unicamente, eu vim exclusivamente. Jesus jamais, ele disse bem claro, vim primeiro, buscar vocês, ovelhas perdidas da casa. Depois, sim, ele veio para os gentios, né? Tanto que lá em Lucas 19:10 ele deixa mais claro ainda. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando ele fala que se havia perdido, envolvem a todos. Judeus, gentios e vamos embora. Vamos lá. Os judeus eram o quê? Zelosos. E hoje em dia você vai encontrar gente muito zelosa pela palavra. Gente com fervor, com uma convicção que ganha de mim e de vocês juntos. Mas temos que ter muito cuidado com o zelo, porque o zelo pode cegar não apenas a razão, mas cegar também a nossa fé.
nos tornando o quê? Fanáticos e legalistas. Então temos que ter muito cuidado com o excesso de zelo. Foi o problema dos judeus. Zelo e insinceridades, nesse caso aqui, ó, não são insuficientes. Ah, eu sou sincero, eu sou zeloso. Não é o suficiente no que tange a salvação. Entusiasmo sem conhecimento, pode estar ali a irmã Mary, mas soltando faísca de entusiasmo. Está pipocando de felicidade. Mas se ela não tiver conhecimento básico, todo entusiasmo que a irmã Meire, um exemplo, né? Ela possa ter, vai por água abaixo. Não vai ter funcionamento, não vai ter validade aos olhos de Deus. É melhor, olha essa frase aqui, vai só esquisito na cabeça de vocês, mas eu falei, será que eu coloco ou não colocar essa frase? Ah, vou colocar. Se só é esquisito, a gente vai fazer hermenêutico para explicar a vocês. É melhor mancar no caminho certo do que correr com todas as forças no caminho errado. Que me chamem um cara que está mancando, mas estou mancando no caminho certo. Do que, correr com todas as forças como um coelho, mas no caminho completamente errado, que vai me jogar para onde? Para o abismo. Então, irmãos, eu vou chegar no céu nem que seja com uma perna só e mancando. Falo com Deus todos os dias, né? Eu vou chegar no céu, nem que seja com uma perna só, meia perna, e mancando ainda. Se isso vai acontecer, eu não sei, só sei que estou disposto. É para chegar no céu, conta comigo. Chego lá com uma perna só, com meia perna, se um dia vier perder as duas, e chego ainda me arrastando. Mas vou chegar lá, em nome de Jesus, que vai me dar graça para eu não perder essa oportunidade. Os judeus, eles tentaram fazer-se justos por si mesmos. Eles desejavam fazê-lo sozinhos. Não queriam depender da justiça de Deus e nem pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Pensavam numa relação justa com Deus, como algo merecido por terem guardado a lei, não como uma dádiva, um presente condicionado na fé deles. Está bem claro isso, irmãos? Nossa salvação não tem nada a ver baseado naquilo que eu faço ou deixo de fazer. O que eu faço, o que eu devo, o que eu deixo de fazer é obrigação. Alguém está me entendendo aqui, gente? É obrigação. E por mais obrigação que eu faça, a Bíblia é clara, Jesus mesmo disse, você não vai deixar de ser servo inútil. O quê? Pode a pastora Darlete ficar roxa de orar. Sabe o que é roxa? Senhor Deus, vai ficar roxa. Ela não vai acrescentar nada mais, nada menos para a salvação dela. Ela estará fazendo unicamente a obrigação dela. Só isso. Não vai mudar nada. Quem está pensando que vai mudar alguma coisa, pobrezinho, está iludido. Está sendo enganado e enganando a outros. Então, que Deus tenha misericórdia, irmãos. Vamos continuar fazendo a nossa obrigação? Vamos, e mais do que nunca. Mas não pense que o fazer obrigação vai mudar o teu status, o meu status. Nós vamos continuar sendo o quê? Servos inúteis. Está entendido aí? Não é um recado, não. Como diz o meu mestre, pastor Antônio Gilberto da Silva, eu não fui chamado para ser menino de recado, eu fui chamado para trazer a mensagem completa. E essa mensagem, às vezes, pode até chocar e entristecer você. Amém, irmãos? Mas, em se tratando da Bíblia, a gente não pode dar recado. Eu não estou aqui para dar recado, estou aqui pela graça e misericórdia de Deus para trazer a mensagem. E a mensagem vai chocar um pouco, né? Ou falar desse assunto, irmãos, vai chocar muita gente. Mas, pastor, só está contrário à onda de hoje? Só está contrário ao que a rede social... Irmão, estou um pouco ligando que as redes sociais, digo, eu tenho todas as redes sociais. E sabe por quê? Porque eu quero usar para o bem do evangelho. E alguém que me acompanha nas redes sociais já observa, né? Não é que eu estou lá machucando as pessoas, não. Eu procuro sempre abrir os olhos, eu procuro sempre, com um jeitinho, não é colocar a palavra, ainda que na cabeça de alguns não entra. Eu sei disso, não entra, porque a mente já está fechada, o coração já está fechado, mas eu continuarei, irmãos, insistindo, persistindo e crendo que ainda a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é fogo abrasador, que cedo ou tarde vai haver
quebrantamento, vai haver arrependimento nos corações de alguns líderes, né, que insistem, né, estarem ensinando para suas igrejas que é pelo muito fazer que a gente vai conquistar. O que Deus está olhando não é o nosso muito fazer, está olhando a disposição do nosso quebrantamento, a disposição do nosso coração e a disposição de até que ponto eu quero continuar sendo perseverante e fiel até Ele. Amém? Ih, só a irmã Meire fez assim. O resto tá difícil. Eu sei que dizer amém para essas coisas, eu sei que é difícil. É o que eu mais falo, assim, Deus não está preocupado com o serviço. Exatíssimo. Posta essa frase lá nas redes sociais, irmã Mary. Deus não está preocupado com o nosso serviço. Deus está preocupado com a nossa entrega, com a nossa dedicação, com a nossa perseverança, com a nossa fidelidade. Isso que agrada a Deus, irmãos. O povo está sendo ensinado tudo de cabeça para baixo. É pelo fazer, pelo fazer. Vamos fazer, irmãos. Não é fazer, é demonstrar em entrega. Ninguém está vendo, mas você está se entregando. Porque as pessoas que querem fazer, elas querem isso aqui, ó. Muito bem, você está fazendo. É glória para a pessoa. Agora, quando eu me dedico para Deus, ninguém vê. É só eu e Deus e ó, estou escondido, ninguém vê. E as pessoas hoje querem brilhar, querem aparecer. Com todo respeito, eu digo isso. Quanto mais elas brilham, melhor. Uau! Mas aí temos um problema. Quem deve brilhar é Jesus. Quando eu faço em oculto, Jesus está brilhando. Quando eu me entrego e me dedico a Ele, quem está brilhando é Ele. Agora, quando eu faço para aparecer, para todo mundo me aplaudir, eu estou roubando o brilho que pertence a um só, Jesus de Nazaré. Vamos lá. Vamos às perguntinhas? Ih, não tá fácil. Epa! Agora, se você escorregar aqui na casca da banana, tá feio o negócio. A leitura tá com dificuldade. 3 perguntinhas. Primeira, qual foi o desejo do coração de Paulo? Por isso, o que ele fez? Então, 2 perguntas em uma. Vamos lá. Primeira parte dessa pergunta número 1. Qual foi o desejo do coração de Paulo? A salvação dos judeus, e para isso ele orou a Deus. A salvação dos judeus, que ele fez? Ele orou a Deus. Deus. Isso aí. A salvação dos judeus e porque ele orou a Deus. Sim, pastora Darlete. Eu até agora tô boiando aqui. Não sei, qual página que você está aí? Página de número 28, segundo retângulo. Perguntas. Página 28. Nós demos um saltinho. Se a senhora está boiando, a senhora não vai morrer afogada, não. Nós vamos lançar agora uma boia, aliás, um barco para a senhora. Ó. Segura aí o barco. Pronto. Joguei o barco. Agora sobe nesse barco e não fica correndo, não. Página 28? Página 28. Lição 9. Achei que Israel não tem desculpa. Segundo retângulo. Tem 2 retângulos grandes de perguntas. Nossa, estamos lá no Deus, segundo não ia achar retângulo. nunca. Rapaz, realmente, pastora, graças a Deus, pastora, que a senhora disse que estava boiando, né? Porque quem está boiando está naufragando, está afundando. Eu não queria que a senhora morresse afogada, não, meu Deus. Que bom que a senhora se despertou a tempo. Segura aí nesse barco. Aonde que estão lendo? Eu estou procurando aqui, não estou achando de jeito Já nenhum. mandei o barco para a senhora não pode ficar mais boiando, não. Agora a senhora sobe no barco e fica estável nesse barco. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual foi o problema com o zelo dos judeus? Qual foi o problema? O zelo sem entendimento, ele se torna insuficiente. Exato. O problema dos judeus foi o zelo sem entendimento, que é insuficiente. Não adianta, irmão. Irmã, você pode ser zelosa ao negócio a ponto de trincar. Eu sou zelosa. Grande coisa. Se não tiver entendimento, está perdendo tempo. Está brincando de religioso. Essa é a verdade. E a salvação não envolve religiosidade. A salvação envolve relacionamento. Alguém está me entendendo? Salvação fala do quê? Eu tenho relacionamento com Deus. Não é religiosidade. Cumprir um grupo de rituais, como eu fosse um legalista. Vamos lá. Terceira perguntinha, desafio adicional. Zelo e sinceridade bastam para salvar a pessoa?
Não. Qual é a melhor resposta? Não, tá certo. É uma resposta curtíssima. Mas por quê? Tem alguma razão. Já foi respondida. Já foi respondida anteriormente, agorinha mesmo. Nós estamos aqui repetindo. Repita, por favor. São insuficientes. Porque são insuficientes, exato, exato. Estão percebendo? A resposta da pergunta 3 está vinculada de alguma forma com a pergunta 2. Essas perguntinhas é para ajudar vocês a abrirem um panorama, para reterem melhor os tópicos que nós estamos estudando. Como é muito extenso, né, cada tópico que estamos estudando, então essas perguntinhas, se vocês estão observando, é uma estratégia que eu lancei em mão para ajudar a vocês reterem um pouquinho na memória as partes mais importantes de cada bloco. Estão percebendo? Eu montei essa apostila na base de lições, na base de blocos. E para cada bloco, né, para cada lição, eu coloco um conjuntinho de perguntas. E essas perguntas nos ajudam a trazer na memória, a trazer da mente as partes mais importantes que estamos estudando. Quem percebeu isso, irmãos? Quem percebeu isso? Isso. Perfeito. Que é para facilitar, não é, a retenção. Claro, é impossível eu reter 100% de uma página lida, mas a minha intenção é, com essa estratégia, levar você pelo menos a reter 50%. Se conseguiu reter 50%, ó, parabéns para você nesta data querida. Eu te dou os parabéns, não é para mim não. Os parabéns é para você, mas então a minha oração é que pelo menos 50% você consiga reter. Vamos para o próximo bloquinho. Justiça da fé versus justiça da lei. Aí estamos sendo obrigados a ler todos esses textos assinalados para termos a ideia exata do que Paulo estava colocando ali diante dos romanos, ou da igreja que estava em Roma. Vamos então agora a Romanos capítulo 10. Irmãos, é gostoso estudar demais a Epístola aos Romanos. Uma coisa é ler e outra coisa é estudar. É o que nós estamos fazendo de uma maneira bem resumida, bem objetiva, é um estudo, coisa que eu tenho certeza que poucos de vocês já têm feito, né? A menos que você seja pregador do evangelho, né? Como a pastora Darlete, evangelista Jonatas, né? Que com certeza fazem isso, né? Eu conheço um pouquinho do ministério de ambos os nossos irmãos e irmã, então precisa estudar um pouco para ministrar, porque se não estuda um pouquinho, como é que vai ministrar sem ter um conhecimento mínimo de base, entendeu? Então eu sei que vocês dois, pelas funções ministeriais que vocês desenvolvem, são obrigados, vou usar essa expressão, né? Tem a necessidade de entrarem na profundidade do texto bíblico, né? Mas a grande maioria não tem essa necessidade, só faz uma leitura superficial, tá tudo bem, mas mesmo uma leitura superficial não nos vai dar um bom entendimento em comparação a como e quando estudamos. Romanos capítulo 10, do verso 4 ao verso 13. É um pouquinho longo esse texto, mas olha que lindo, porque nós vamos falar da justiça da fé versus a justiça da lei. Versículo 4. Que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Versículo 5. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Opa, então nós estamos descobrindo que tem muita igreja e pastor hoje vivendo pela lei. Epa, não está vivendo pela graça, não. Está agarradinho lá com Moisés. É judeu ortodoxo. Dizer que é cristão, aleluia, glória a Deus, falando de língua. Não, mentira. É judeu e ortodoxo, porque está agarrado com a lei. Não está agarrado com a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Versículo 6. Mas a justiça que é pela fé, assim diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Versículo 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. A saber, olha que coisa linda, hein? Isso aqui é a bandeira, é o estandarte da nossa confissão de fé. Para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus, a Bíblia, anote aí esses 2 versículos, nos orienta fazermos a oração da confissão de fé.
Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo em teu coração, creres que Jesus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Permita-me esclarecer dois probleminhas ou dois erros que, infelizmente, milhões de pastores estão envolvidos. O fazem cheinho das boas intenções, deixo bem claro. Eles não fazem por maldade, mas fazem por desconhecimento de estudar esse livro. Leram por cima, mas desconhecem. Dois probleminhas relativos à salvação. Eu encontrei Jesus há 30 anos. Está percebendo a minha frase? É um exemplo. Eu encontrei Jesus há 30 anos. A igreja, aleluia, glória a Deus. Isso não é bíblico. Primeiro, nenhum de nós, nos nossos pecados, teríamos nenhuma capacidade de encontrar Jesus, que dirá correr atrás dele. O próprio Jesus, no Evangelho de João, diz: eu vos escolhi a vós e vos chamei para mim. Começa por aí. A pastora Darlete, se ela disser, me encontrei com Jesus, ela pisou na casca da banana. Sim. Ela não encontrou Jesus. Jesus que encontrou ela. Se a irmã Meire disser lá no púlpito, irmãos, quero dar um testemunho, eu encontrei Jesus há 25 anos. A irmã Meire escorregou na casca da banana. Foi Jesus que encontrou a irmã Meire. Se o irmão Kleber, esse boneco que só ele tem, ninguém tem mais, ninguém tem igual, como diz minha sogra. Eu encontrei Jesus há 40 anos. Desculpe, irmão Kleber. Escorregou na casca daquela banana nanica, que é bem escorregadinha, né? Seu irmão já viu a banana nanica? Ela é melada, ela é pegajosa. Então o tombo foi feio. Jesus que encontrou o irmão Kleber. Nenhum de nós podemos dizer, eu encontrei Jesus, porque isso não está na Bíblia. É até uma falta de consideração que está escrito na Escritura. Por que alguns dizem isso a um bom número? Porque não leem o texto. E pior, nem estudam. Não leem e não estudam. Quando leem, leem por cima e não conseguem interpretar o sentido pelo contexto. Então esse é um primeiro erro. Outro erro, agora você vai ficar chocado. Não existe na Bíblia nada que nos oriente a mover as pessoas a aceitarem a Jesus. Aceita Jesus aí como teu Salvador. Estou fazendo um apelo para aceitar Jesus. Não existe isso. Como é que é? Levar as pessoas a confessarem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque aceitar implica em você olhar para a mercadoria e dizer, é bom ou é ruim? Em Jesus Cristo, a salvação não é mercadoria. Para você colocar num patamar de que está bom ou está ruim. É como a feira, né? Na feira, no Rio de Janeiro, não sei vocês, mas lá em Minas talvez tenha. No Rio de Janeiro tem a chamada xepa. O que é a xepa? É o final da feira. A mercadoria já foi vendida, aí fica os restinhos. Aí os vendedores ambulantes gritam, a banana que estava R$1 a dúzia, agora está 40 centavos a dúzia. Isso chama-se xepa. Aceita aí essa oferta. Ó, de R$1 passou para 40 centavos. Aí você está pegando o resto da mercadoria. E eu quero dizer bem claro para os irmãos, nem Jesus, nem a salvação é mercadoria e pior, não é resto de mercadoria, para implicar em aceitá-lo. Isso é um jargão, é uma expressão grosseira de linguagem que milhões de pastores, por desconhecimento de Romanos 10, 9 e 10, leram, mas não retiveram na mente, que aí não se trata de aceitar. Alguém está me compreendendo, gente? Se trata de confessar. Alô? E, pastor, agora vai ser complicado. Por quê? Para eu chegar diante da minha igreja, meu pastor vai cortar meu pescoço.
Se você é líder, tem que trabalhar isso com muito carinho, com muita sabedoria, com muita prudência, aos pouquinhos. Não joga isso de uma vez só, não, porque vai estourar com uma granada no peito de muita gente. E muita gente vai dizer, epa, isso é heresia. Calma. Tudo que é diferente, baseado no que foi ensinado de forma torcida, para você querer levar o povo a ganhar uma mentalidade bíblica, você tem que trabalhar com muito jeito. Alguém está me entendendo, gente? Com muita sutilidade. Um exemplo, nosso irmão Jonatas é pastor de uma congregação na cidade de Framingham. Eu posso dizer isso com muito carinho e humildade. Irmão Jonatas, vai devagar. Não joga isso assim, a queima-roupa no peito dos membros, que vai chocar. Porque a maioria aprendeu de uma maneira, sem ter em consideração o contexto bíblico. Então ele vai fazer o quê? De uma maneira sutil, até se for o caso, ensinando. Que tem obreiros que querem jogar, queimar roupa. Irmãos, a gente aprendeu errado, a coisa é assim. Mas aí é normal que vai se levantar o questionamento. Por que então foi ensinado errado? E por que essa forma é a correta? Aí você tem que ir com jeitinho, devagar, mansa e pacientemente explicando. Mas a Bíblia nos ensina em Romanos 10, 9 e 10 que não é aceitar, é confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguém está me entendendo aqui, gente? Tem dúvidas nesta parte ou não? Se tem dúvidas, me pergunte agora, que a gente vai abrir um leque maior ainda. Mas se está bem claro, está bem esclarecido, então deixamos isso bem claro no ar. Não no ar, aqui patente na aula, porque isso é parte da nossa aula. Essa de levar a pessoa a aceitar a Jesus no plano bíblico não é coerente, não é correto. É motivar as pessoas para o quê? Confessarem a Jesus como seu Senhor e Salvador. E nessa confissão implica o quê? Confessar os seus pecados cometidos, olha só, confessar os seus pecados cometidos e confessar a autoridade de Jesus em perdoar esses pecados e tê-lo, a partir daquele momento, como seu Senhor e Salvador. Deixa eu abrir aqui um rápido leque, curtinho. Existe uma denominação evangélica e até pentecostal. Fique de boca aberta. Eu não vou dizer o nome por muito respeito. Muito respeito aqui. A gente tem que ter um cuidado em mencionar nomes de igreja, de líderes, por respeito e ética. E a gente sempre vai trabalhar com essa ética. Mas a gente só vai dar os sintomas. Aí você corre atrás para saber qual é o nome do caboclo, o nome do cabrito ou o nome do bode. Mas tem igrejas evangélicas pentecostais aqui na América e no Brasil que estão lançando a seguinte moda: a moda de confessar para o pastor os seus pecados. Peraí, tá parecido como na igreja católica? Chamar o frei, o padre, o sacerdote. Olha o dedinho aqui, ó. A nossa confissão é para o Senhor Jesus Cristo. A menos que você tenha pecado, um exemplo, é só um exemplo. A pastora Darlete pecou contra a irmã Meire, pisaram na bola. A irmã pastora Darlete vai ter que confessar: Meire, eu errei contra você. Porque aí tem base bíblica. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis sarados. Está lá em Tiago 5,16. Aí é bíblico. Porque a pastora... Alguém está me entendendo? A pastora Darlete errou, ela recebeu a luz do Espírito Santo, se quebrantou, está arrependida, a irmã Meire está chorando lá nos cantos, que nem um cabritinho desconsolado, mas aí vem a pastora Darlete. Eu não sabia que elas se conheciam lá no passado, não, né? Na última aula vem essa revelação. O mundo é pequeno, gente. A gente pensa que esconde, né, muita coisa, mas com o tempo é tudo à luz. E é pequeno, né? As pedras se encontram. Aí a pastora Darlete vai, Meire, me perdoa. Eu confesso que eu errei, etc, etc, etc. E a irmã Meire, sabendo pela Bíblia, o que é que ela vai dizer? Eu aceito essa confissão e decido te perdoar. Isso aí é bíblico, né? Eu confessar o erro que eu cometo contra o meu irmão ou contra quantos irmãos eu tenha afetado. Agora, em se tratando de meus pecados
pessoais. Cuidado. Não é com o pastor que você vai se confessar, não, porque aí é coisa de padre, é coisa de igreja católica. Confessa direto a Deus Pai em o nome do Senhor Jesus Cristo. Está claro isso, irmãos? Está claro isso? Tá. Estou dizendo isso porque tem igrejas evangélicas que estão ensinando isso, e pentecostais, e até alegando, ei, essa maldição aí na tua família, né, de falta de prosperidade, de enfermidade, é porque você ainda não se confessou com seu pastor. Epa, epa, epa! Primeiro, maldição de família, ela acaba, ela termina a partir do momento que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Começa por aí. Está lá em Gálatas capítulo 2. Se a sua família tem uma maldição de família em linha reta, ela para em você que confessa ou que já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e confessou a Ele todos os seus pecados. Pode até o seu pai e a sua mãe. Mas no momento que você, irmã, irmão, já confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Tendo a Ele a sua autoridade de confessar os seus pecados, acabou. Alô? Tem muita gente ensinando bobagem sobre maldição de família. Elas existem, é um fato. Está lá em Gálatas capítulo 2. Mas elas acabam exatamente em você e em mim, que já temos, graças a Deus por isso, não somos melhores do que ninguém, confessado a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e confessado a Ele o quê? Os nossos pecados passados. Amém? Está bem claro essa parte? Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Maravilha. Eu estou fazendo questão de trazer isso à tona, que fez ou não faz parte dentro do contexto desta lição que nós estamos estudando. Muito bem. Versículo 11, eu li até o 10, né? Continuando. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 12. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A invocação implica também confissão. Já confessei lá atrás meus pecados, já confessei que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, é o dono da minha vida, e eu estou agora com condição de fazer o quê? Invocá-lo. O que é invocar? Clamar, chamar pela presença dele. Vamos lá então, essa parte que é bem interessante. Jesus acaba com a lei. Eu não preciso viver da lei mais. Os judeus continuam dependendo da lei, mas eu não preciso mais da lei. Então Jesus faz isso, ó, acabou a lei para mim, como meio de atingir a justiça. Mas os judeus pensam que precisam da lei para alcançar a justiça. A salvação por Cristo torna irrelevante, ou seja, desnecessária, a exigência da perfeita obediência à lei como meio de justificação. Oh, coisa tremenda! Eu tenho que obedecer a Deus. Claro que devemos obedecer a Deus. Temos que nos esforçar. Mas a perfeita obediência não existe. Me engana que eu gosto que existe essa perfeita obediência. Não existe, irmãos. É uma ilusão. Deixa eu perguntar a vocês. Quantos mandamentos catalogados tem na Bíblia? Basicamente só no Antigo Testamento. Não quero levar em consideração o Novo. Só no Antigo. 613. 613. Agora, quantos estatutos? Alguém se lembra? Talvez não. Quantos preceitos? Talvez não. Quantas ordenanças? Talvez não. Olha só. São 499 preceitos. 785 ordenanças. Meu Deus. 1017 estatutos. De quebra, com mais 613 mandamentos. Tudo isso fazia parte da lei. Vamos ser sinceros. Eu e você conseguiríamos cumprir toda a lei? Não. Impossível. Soma tudo isso. Dá mais de 2.000 itens, ou não? Como é que eu vou conseguir guardar mais de 2.000 itens? Sabe quem foi a única pessoa que conseguiu Repete guardar? Aí quantos que são de novo, pastor? 499 estatutos.
785 ordenanças, 1.017 preceitos. Faz a conta, agora metendo os 613 mandamentos. Não supera 2.000 o número? Facinho. Faço 2.000. Conseguiríamos cumprir esses mais de 2.000 itens? Nós conseguiríamos? Não. Quem foi a única pessoa que conseguiu cumprir ao pé da letra os mais de 2.000 itens da... Jesus. Irmãos, guarde isso na sua abençoada mente. Coloca a mão na sua cabeça e diz: Senhor, abençoa minha mente. O único que conseguiu guardar tudo isso foi quem? O Senhor Jesus. Ele mesmo disse: eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la. 2.914. Rapaz, quase 3.000, meu Deus! Irmãos, nenhum de nós teríamos essa capacidade, nem humana, nem espiritual. Estão entendendo, gente? Nem humana, nem espiritual. Mas Jesus conseguiu. Glória a Deus que ele conseguiu. Vocês estão me entendendo? Uma vez que ele foi o único que conseguiu, Kleber, eu vou usar o Kleber como exemplo. Kleber, a tua dívida está violenta, hein, lá no céu. Esse é um exemplo. Tu, como diz o gaúcho, tu tá lascado, Kleber. Tu vai pro inferno. Não tem jeito. Tu vai pro inferno com casca e tudo. Aí aparece Jesus diante do Kleber. Kleber, eu sou a tua solução. Tua dívida é violenta lá com meu pai. Tu tá lascado, homem. Jesus chega pro Kleber. Jesus é gaúcho, né? Isso aqui é coisa de gaúcho. Tu tá lascado, Kleber. Mas eu vou te dar arrego, como diz o gaúcho. Eu vou te dar arrego, vou te dar uma concha de água, como diz o gaúcho, fala desse jeito. Vou te dar uma concha de água. Olha para mim, eu já paguei a dívida. Eu consegui cumprir toda a lei. Então é fácil. Creia em mim que você vai transferir toda a tua dívida para mim. Então a tua dívida, a partir de hoje, passa a ser minha. A partir do momento que você confessa a tua dívida e me aceita como teu avalista. É exatamente assim que aconteceu com respeito aos nossos pecados. Eu, Kleber da Silva, a partir de hoje, confesso que Jesus de Nazaré pegou a minha dívida e transferiu todinha para ele. Então, por isso, agora eu confesso que ele é o meu avalista e a ele a quem eu devo. Aí o que faz Jesus? Vai só lá no céu, Pai, peguei a dívida do Kleber. Ele já não está mais lascado. Ele já está justificado. O que é justificado? De Kaiossuneu, no grego. A dívida dele foi transferida para mim. Aleluia! Porque eu consegui cumprir a tua justiça. Então a dívida dele agora é minha. Agora, se é para cobrar o Kleber, cobra a mim. E essa cobrança é feita no meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Sangue puro carmesim. Aleluia! Ninguém diz nada, está todo mundo quietinho. Você não está entendendo, gente? Você era devedor dos gordos. Tua dívida era desse tamanho, a minha nem se fala. A minha nem se fala. Mas ao confessarmos Jesus como nosso avalista, toda a nossa dívida foi transferida para Jesus. Sabe como é que o Pai hoje, o Pai Celestial, olha para o irmão Zandro? Não olha vendo essa testa abençoada que o irmão Zandro tem, igual a minha, abençoada. Ele olha para o irmão Zandro e vê o quê? O sangue do Filho Jesus sobre ele. Por isso que quando o irmão Zandro levanta a voz dele para clamar ao nome do Pai, o Pai vai olhar para o irmão Zandro e vai ver o quê? O sangue sobre ele, sobre cada um de nós. Outro pequeno errinho. Aqui não é a noite da revelação dos errinhos, porque nós estamos dentro de um assunto muito sério, que é a salvação, né, que é o que vincula, é o que está abordando essa parte da carta aos Romanos. Você já ouviu o obreiro pegar lá no púlpito? Pega o microfone, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, igreja. Senhor Jesus, aqui estou para te pedir, para tudo. O que houve? Não é bíblico você orar ao Senhor Jesus. Ele não é Deus? Mas o que Jesus nos ensinou? Está lá no capítulo 14
14 do Evangelho de João. Se você nunca leu, confesso, pega o capítulo 14, senão eu vou rebaixar você de divisão. Vou tirar você da primeira e jogar na segunda divisão. Sim, irmão Zandro. Essa ilustração que o senhor falou com relação à dívida aí, né? Jesus deixa bem claro na parábola do credor incompassivo, né? Ele tinha uma dívida de 10 mil talentos que ele precisaria de 60 vidas para poder pagar, ou seja, era impagável, não tem como pagar, era impagável. Anotem aí, sabe quanto corresponde no em dinheiro de hoje, 10 mil talentos? Alguém tem uma ideia? Bem por alto. Ninguém tem uma ideia. Eu fiz o cálculo um dia, era um negócio, era muito zero, pastor. Era muito zero. 897 quaquilhões de dólares. Era muito zero. 800, pode anotar. 10 mil talentos corresponde ao dinheiro de hoje. 897 quaquilhões de dólares. Quaquilhões. Quaquilhões? O que é isso? Não são milhões. Não são bilhões. São quaquilhões. Consegue imaginar? É 1 bilhão 4 mil vezes. Exatamente. 1 bilhão 4 mil vezes. É muito dinheiro, irmão, pastora. É muito dinheiro, pastora. É muito dinheiro. Muito 1 dinheiro. milhão de dólares já é um bom dinheiro. Concorda comigo? É $1 milhão, é muito dinheiro. Vamos A pensar maioria de juntos. nós não conseguimos ganhar, não é juntar, não. Ganhar esse dinheiro em uma vida inteira. 90% Exatamente. da população não consegue ganhar um dinheiro desse na população inteira. Esse Vamos ser aqui sinceros, vamos ser sinceros. 1 milhão de dólares é ou não é um bom dinheiro? Sim ou não? É. Não, nem todos conseguem 1 milhão de dólares. Assim fácil. É muito complicado. 1 bilhão de dólares. Eu pergunto, é muito dinheiro? É. Resolvi a minha vida como nunca. E eu ainda ajudava mais de 1.500 pessoas com toda a folga, sem medo de perder um centavo. 1 trilhão de dólares. É muito dinheiro, sim ou não? Ai, meu Deus, ainda estão pensando. Ainda estão pensando, meu Deus. E 1 quaquilhão de dólares? 1 quilhão de dólares. É muito dinheiro? É muito. muito. Demais. Essa era a dívida na parábola dos talentos. O camarada devia 10 mil talentos. Essa era a nossa dívida. 897 quaquilhões de dólares. Você a pode nossa gastar dívida. Impossível de pagá-la. E Jesus pagou. E pagou. Esse é o Pagou. ponto que eu queria chegar. Ele foi o único que conseguiu pagar. Não tenta pagar o preço, que dá ruim. Chegaram à conclusão agora? Não tenta pagar o preço, dá ruim. Dá ruim, irmãos. Com todo respeito, dá ruim. Não tenta. Dá ruim. Dá ruim. É, pastor, até agora eu falava que eu pagava o preço, mas agora deu ruim para mim. Eu nunca pude pagar esse preço e não posso. É impossível. É impossível. Estão anotando, irmãos? É impossível alguns de nós tentarmos pagar o preço. Mas graças a Deus, Jesus Cristo conseguiu. Ele é o único. Por isso, ele se tornou o nosso Salvador credenciado. Ele é o único. Buda não conseguiu, Allan Kardec não conseguiu, Krishna não conseguiu, Jesus Cristo conseguiu. Glória a Deus por isso. Parece que vocês estão anestesiados hoje. Se fosse num culto, o povo estava pulando até com o dedinho do pé. Vamos lá, vamos continuar. Já falei, os judeus continuaram a buscar a justiça pela lei porque não reconheceram a obra de Cristo. A justiça da lei. Ele falou da oração, pastor. A oração. Em Mateus 14? Mateus 14, não é João, não é não? João 14. João 14. Vamos lá em João 14, isso, para não ficar essa brecha aberta. João capítulo 14. João capítulo 14. Vamos lá. Versículo 13.
13. 14. Anota aí. Não se ora ao Pai. Aliás, não se ora a Jesus direto. Não faz isso. Ah, mas eu estou fazendo já há 20 anos, então por isso que a tua oração não está batendo do teto para baixo. Não é um pecado, mas é um desvio. Tem coisas que são pecado, alô? E tem coisas que são desvios. Nem todo desvio é pecado, mas todo pecado é um desvio. Alô? Nem todo desvio é pecado, mas todo pecado é um desvio. O que é um desvio? Sai fora da rota. Oh! E aqui tem um desvio que milhares, por desconhecimento bíblico, estão cometendo. Não estão cometendo pecado, estão cometendo um desvio. Quando se comete um desvio, é uma mudança de trajetória na rota bíblica, Deus não é obrigado a nos ouvir e a nos atender. João Evangelho, capítulo 14, versículo 13 e 14. Tudo quanto pedirdes em meu, o quê? Em meu, o quê? Meu nome? Nome. Eu o farei. Para o quê? Para o quê? Qual é a finalidade, então, disso aí? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Opa! Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ah, pastor, eu orava direto para Jesus. Muda a fita, muda o disco. Ora ao Pai em o nome de Jesus. Entenderam? É dirigir a oração ao Pai em o nome de Jesus. Pai Celeste, aqui estou te pedindo uma bênção para nosso irmão Wilson Fernandes, em o nome de Jesus. Pai Celeste, eu te peço, ilumina a mente da nossa irmã Meire, que ela tem uma mente 350 vezes mais rápida e fértil do que ela já tem hoje, em o nome de Jesus. Senhor, meu Pai, abre portas para a pastora Darlete, portas que ela nunca viu e muito pouco imagina, em o nome do Senhor Jesus. Senhor Pai, Deus Pai, abençoa a congregação de Framingham, dá um crescimento e um aumento sobrenatural àquela igreja, em o nome de Jesus. Irmãos, vamos orar correto, segundo o que ensina a Bíblia. Eu sei que você ama Jesus, você tem pressa de chegar a Jesus, por isso que você está lá. Senhor Jesus, não faça mais isso. Ore ao Pai, porém, em o nome de quem? Em o nome de quem? Tem gente que está orando em nome do Espírito Santo. Eu te oro, Pai, em nome do Espírito Santo. Deu ruim de novo. Está desviando a rota. A rota é... Sim, diga, pastora Darlete. É igual tem pessoas que fala primeiro, fala, levanta e fala, bom dia, Espírito Santo. Eu acho não, eu creio sim, que a gente tem que orar, bom dia, Pai, Papai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Exato. Se é para dar bom dia, dá para os três. É. Não podemos discriminar nesse aspecto em particular a Trindade. Se é para dar bom dia, Pai. Até bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Livros que eu já vi, pastores escrevendo livros, bom dia, Espírito Santo. Está especificando. Tem um livro, eu não vou mencionar o nome do pastor, mas ele cometeu, eu já li esse livro 8 vezes, e ali tem uns errinhos doutrinários bem sérios. Não vou citar o nome do pastor. Também. Vamos falar nome, mas tem ali uns errinhos doutrinários básicos. Parece que, com todo respeito, com todo devido respeito, eu aqui não sou melhor do que ele, nada, é um homem de Deus, mas parece que não chegou no estudo da profundidade bíblica, passou por cima. E ali você vai encontrar 8 errinhos bem primários, coisa de EBD dominical para crianças. Escola bíblica dominical para... Exatamente. Se você quiser comprar esse livro, tá, tem o título, Bom Dia, Espírito Santo, aí você vai detectar. Errinhos básicos, 8 errinhos básicos que você fica de cabelo em pé. Uma delas é orar, ou dando bom dia, né? Só a pessoa do Espírito Santo. Temos que dar bom dia ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Trindade. Mas a oração é dirigida única e diretamente à pessoa do Pai.
em o nome de... Se você quiser insistir ainda orar direto para Jesus, pode continuar, não vai estar pecando, mas vai estar desviando a trajetória, e aí a tua oração vai dar em nada. Essa é a verdade. Compreendido, irmãos? Se você quiser insistir ainda, orar direto para Jesus, pode fazer, sem nenhum problema. Você não vai pecar, mas vai estar desviar a trajetória do propósito de Deus. E aí você vai ficar 50 anos, Senhor Jesus, eu estou aqui, o que está acontecendo? Há 50 anos eu te pedi e não tem resposta. Aí o Espírito Santo vai soprar no teu ouvido. Claro, meu filho, você está orando errado. Você não está cumprindo João 14, 13 e 14, toma vergonha na tua cara e vai estudar João 14, 13 e 14, que você vai aprender a orar direto ao Pai em o nome de Jesus. Resolvida essa questão? Resolvido? Maravilha. Vamos lá. Vamos fechar então a aula de hoje, que daqui a pouquinho já estamos para terminar. Compare a lei da nação. Que nação é essa? A nação judaica. Nós estamos lá. É inocente não matando. Uma vez que se mata, a lei condena. Isso que diz a lei, né? A lei condena o matador. Assim, a obediência necessária para ser justo pela lei é a obediência sem falha. Nenhum de nós conseguimos obedecer sem qualquer falha. É impossível. Uma Meire pode fazer isso aqui para obedecer a Deus. E Deus vai honrar o esforço dela. Mas Deus já vai dizer, ó, minha irmã, minha filha, lamento te dizer que a tua obediência é imperfeita. Deus vai olhar para o irmão Wilson, está lá, se quebrando como doido para obedecer a Deus. Mas vai chegar no momento que Deus vai dizer para o irmão, meu filho Wilson, obrigado pelo teu esforço, mas a tua obediência não é perfeita, não. Kleber, ô menino obediente, mas tua obediência tem falhas. Não existe da parte de nenhum ser humano a obediência perfeita e completa. Não existe. A obediência perfeita e completa, só um conseguiu apresentá-la diante do Pai, Jesus. Só um. Não tente roubar aquilo que pertence ao que Jesus fez. E tem gente dando aí uma de Jesus Júnior. Roubando o que somente ele pôde fazer. Tem coisas que eu posso fazer que ele fez. Ele mesmo disse, se credes, farás obras maiores do que eu já fiz. Se Jesus curou, eu posso fazer obras maiores do que ele curou. Se ele ressuscitou, crendo nele, eu posso fazer maior ainda. Mas tem obras que só ele fez e que não dá essa autoridade para ninguém fazê-las. Tá entendido isso? Jesus, certa feita, disse, o cálice que eu bebo, não podereis vós beber. O que Jesus está querendo nos ensinar com essa figura de linguagem? Tem coisas que o Pai só deu a mim para fazer, e vocês não poderão fazer, não poderão repeti-las. Mas tem coisas que eu oriento na minha própria palavra que vocês poderão fazer e até maiores do que eu já tenho feito. Está bem claro isso? Então, vamos ter muito cuidado. O que eu posso e o que eu não posso fazer na autorização da Escritura Sagrada. Milagres, no nome de Jesus eu posso fazer? Posso, e até maiores do que Jesus fez. Sinais, prodígios e maravilhas? Posso, e até maiores que Jesus fez. Meu Deus, eu, Zandro Souza, fazer maiores milagres que Jesus fez? Claro, porque o mesmo Espírito que estava nele pode estar sobre o irmão Zandro. E se ele confia, se ele crê, se ele pede, vai chegar um momento que o irmão Zandro vai ter um problema em Martas. Vai estar orando por todo morto e todo morto ressuscitando. Aí vai ser perigoso, irmão Zandro. Se o irmão começar a orar, como no Peru, eu conheci um evangelista que ele tanto pediu a Deus, ele está vivo até hoje, está com 92 anos, escreveu 2 livros, que Deus deu a ele o dom de sinais e maravilhas. Todo morto que ele orava, entrava no cemitério, ressuscitava. Pode ser ímpio, pode ser crente, orava, chegava lá na capela mortuária, orava assim rápido, em nome de Jesus, levantava. Segundo ele, segundo outros 2 biógrafos junto a ele, mais de 10.000 pessoas em 5 anos foram ressuscitadas pela oração deste homem. Meu Deus! Imagina Tremendo. isso. Imagina a pastora Darlete orando por 10.000 pessoas ressuscitadas. Vamos colocar a pastora Darlete no pedestal e chamar Santa Darlete Soares,
a santa ressuscitadora. Aí vou adorar a pastora Dalete. Aí Jesus corta. Corta, corta, corta. Mas Jesus quer dar. Quem é que crê que Deus pode dar essa autoridade a cada um de nós? Ele Eu pode. creio. Está Eu na creio. soberania dele e na nossa fé. Na soberania quer dizer no que ele quer e também no que nós cremos. Então, só faz essa oração que não é errado, não, é bíblico. Pede a Deus dons espirituais. Pede a Deus para te usar. Senhor, Uhum. como segundo a tua vontade. Diga só isso. Segundo a tua vontade, dá-me dons para glorificar o teu nome. Pronto. Deus vai se agradar. Mas não esquece de colocar esse ingrediente na oração. Segundo a tua vontade. Porque ele vai dar como ele quer. Aí não se assusta. Se o irmão Wilson começar a orar para uma pessoa surda e a pessoa começar a ouvir. Aí o irmão Wilson vai ter que se virar. Vai ter que orar por todos os surdos. Mas nem todos os surdos vão ser curados, porque Deus cura na hora que ele quiser. Não é que a pessoa recebe o dom e tem um botãozinho lá, coloca no piloto automático. Está curado, está curado, está curado, está curado. A pessoa pode levar o dom, mas quem realiza a cura não é o irmão Wilson. É o Espírito Santo que está no irmão Wilson e ele faz quando ele quer. Tem gente que se ilude, né? Eu tenho o dom. Ok. Mas quem opera no dom? A pessoa que tem ou a pessoa que deu o dom? A pessoa que deu o dom. E quem dá o dom é um só, o Espírito Santo. Vamos fechar em 3 minutos? Isso. Porque todos os homens pecam, e essa justiça é impossível, a justiça perfeita e completa. A justiça da fé, por outro lado, ela é acessível. Independente de uma busca longa e difícil, não requer atos heróicos. Eu vou jejuar 36 dias, só na base de pão e água. Ou eu vou jejuar de internet, de café. Aonde está escrito que existe jejum de internet e de café? Que invenção doida, né? Então, hoje as pessoas estão lá nas redes sociais. Está jejuando como? Estou jejuando na internet. Estou jejuando redes sociais. Estou jejuando cafeína. Não coloco na minha boca café por 15 dias. Engana que eu gosto, porque isso não é o jejum que agrada a Deus. Mas anda na Bíblia, o jejum que agrada a Deus. Leia todo o capítulo 58. Anota aí, todo o capítulo 58 do livro do profeta Isaías. Aí você vai descobrir qual é o jejum que agrada a Deus. Aí vai pegar muita gente pelo pé, porque muita gente está jejuando de maneira errada. Só para fechar aqui, essa parte, e fazer esse pequeno complemento. Mas enquanto a gente não leu o Isaías 58, que eu nunca li esse Isaías 58, Deus atende o propósito que a gente faz com ele. Mas, de acordo com Isaías capítulo 58, Deus nunca vai atender um propósito que vai de encontro com a palavra dele. Exemplo, tem pessoas que jejuam para obter bens, obter o green card, obter a cidadania, obter portas abertas. Jejum não é para isso. Jejum não é para abrir portas. Jejum não é para obter bens. A Bíblia fala, né, nos evangelhos, pediste e não recebeis porque perdiste mal, para o seu próprio deleite. Uma coisa é eu orar para pedir um bem, mas eu não posso misturar com o jejum. O jejum é uma abstenção de alimentos que nos leva a aumentar o quê? A sensibilidade à voz e à presença do Espírito Santo. Quando essa sensibilidade aumenta, né, pela mortificação da nossa. A Bíblia fala que pedir não recebe porque pediu mal, mas aí não é o jejum. Aí não é o jejum. Não, sim, mas vamos deixar claro. A oração faz parte do jejum, né? Sim, mas temos que deixar bem separado a função de eles trabalham juntos. Escuta, eles podem trabalhar num conjunto, mas eles trabalham ao mesmo tempo de forma independente e separada. Eles podem trabalhar. Eu posso orar e posso jejuar, mas eu não posso usar o jejum exclusivamente com o fim de obter um meio, um bem, um objetivo. Porque eu entendo assim, eu posso orar sem jejuar, correto? Sim, exato. Mas eu posso jejuar sem orar? Não, aí não. Esse aspecto. Aí a hora do jejum, você vai orar.
Mas Exatamente. se você não Exato. jejuar também, você pode dobrar o joelho e orar, que Deus vai responder. Exato. Não, mas o irmão Sandro já deu a resposta perfeita. Eu posso orar sem precisar do jejum, mas quando eu jejum, é automático. Ó, eu tenho que apertar o botãozinho da oração, não tem jeito. Antes, durante e depois. Exato, porque ninguém jejua se não tiver uma apresentação diante de Deus com oração. Alguém está me entendendo, gente? Eu não estou querendo polemizar, não. Vamos deixar isso bem claro na Bíblia. Parece beabá de escola dominical, né? Mas não é, não. Tem gente que confunde as bolas e fica feia a coisa. Eu entendi Agora, o que a irmã Dalete colocou. E Exato, ela está exato. realmente certa. Só que um não anda, o jejum não anda sem a oração. Os dois Exato. andam Não, juntos. claro. Eles andam O juntos. jejum, vamos simplificar na seguinte frase: o jejum depende da oração. É, Anote aí, todo jejum depende da oração. Mas a oração nunca depende de um jejum. Isso aí ele Pronto. falou certo mesmo, é isso aí mesmo. Eu entendo assim. Todo jejum, seja ele total, parcial, o que seja, todo ele depende da oração. Deixa bem claro isso. Mas a oração nunca dependerá do jejum. Porque a Sim, oração é é relacionamento. É relacionamento. Alô? Eu Você jejuo ouve uma vez por mês, aí eu vou orar uma vez por mês. Faz sentido? Eu Para jejuo terminar, uma para vez por terminar. semana. Para Eu jejuo terminar, uma vez por ó. semana, eu vou orar só uma Tem- vez por semana. Exato, não faz sentido, obviamente. Aí já tô morrendo, né? Tem uma música, não vou citar detalhes nem nomes. Oração é alimento. Já ouviram esse hino? Oração é alimento. Outro desvio bíblico. Se você ouvir essa música, lá na frente vão encontrar 4 desvios, que aí já entra até para uma heresia. Já conversei com a autora desse hino, ela ficou ofendida. Quem é o senhor para me chamar a atenção? Eu não sou ninguém. Mas eu quero que você, minha senhora, me prove na Bíblia que oração é alimento. Com 3 versículos. Ela virou as costas e me Mas xingou. eu entendo que ela cantou esse hino, a oração é alimento, porque quanto mais você vai orando, você vai tendo intimidade com Deus. Você está ficando forte. Não, mas ela deveria deixar claro à Tá luz da forte. Bíblia. Alimento, escute, é a palavra. Alimento não é oração. É a palavra. A gente se fortalece pela palavra, não é pela oração. Nunca, não quero ser polêmico, estou sendo bíblico. A oração, ela nos ajuda ao fortalecimento, mas o fortalecimento pleno e completo e real é pela palavra. Pela palavra. Palavra está ligada com a oração, tá? E por isso que ela inspira eu a orar. Ninguém vai orar se não tiver uma inspiração vinda da palavra. Porque tudo nasce com a palavra. Porque a gente quer desassociar, separar a palavra da oração. Para eu orar, eu tenho que ter um conhecimento básico da palavra. Mas Paulo falou isso pelo menos 42 vezes Em Romanos, nas suas Romanos 10, epístolas. Como? em Romanos 10, 17, Romanos 10, 17, 18, consequentemente, a fé. A fé vem a pelo fé ouvir. vem pelo ouvir. Isto, e ouvir pela palavra. Como é que eu vou orar sem fé? Como é que eu vou orar sem fé? Para eu orar sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para eu orar, eu tenho que ter fé. Mas para eu ter fé, da onde vai sair essa fé? Da palavra. De ouvir a palavra. Alguém está me entendendo, gente? Me dá uma nota Coisas aí. básicas que às vezes a gente não consegue pegar o fiozinho da meada e ficam perdidos. E dão ouvidos a jargões populares, pensando que eles têm base bíblica, mas não tem nada, tem base da cabeça da pessoa, e não na cabeça de Deus, que é a sua Sagrada Escritura. Gente, vamos terminar aqui, já são 10h10. O assunto é gostoso demais, mas se deixar, a corda vai embora. A corda vai embora, a gente vai... Teve uma classe há 2 anos atrás que nós terminamos 2h25 da manhã, a gente não conseguiu. E quando deu 2h25 da manhã, Jesus batizou 2 alunos com o Espírito Santo. Assim na telinha. Oh, que maravilha, Nunca isso aconteceu. Tremendo. O negócio foi tão forte que quando eu fui fazer a oração para terminar, um levantou a mão, começou a tremer. Eu falei, tá tendo um colapso, tá tendo mal de Alzheimer? Não, estava recebendo o batismo do Espírito Santo.
Tudo por causa da palavra. A gente nem orou, mas Jesus trabalhou, que a palavra estava pegando fogo no coração do irmãozinho, bum, recebeu, depois de 19 anos de busca, pedindo batismo no Espírito Santo, e recebeu ali. 2h pouco da manhã. A aula foi a maior aula que nós tivemos. Eu acredito que ela já está gravada. Rapaz, quem sabe isso vai acontecer aqui um dia com a gente, né? Eu estou querendo acabar com a aula, mas não acaba a aula. Daqui a pouco o irmão Meire vai receber uns 10 dons espirituais, irmãos anos 5, pastora Darlete vai ser batizado de novo no Espírito Santo, vai começar a receber dom para lá e para cá. Bom, isso nem se fala. Gente, não vamos terminar, senão o negócio vai ser corda solta, né? A gente não vai terminar aqui. Deixa aqui marcar exatamente onde nós paramos, para não dar probleminha, tá bom? Vamos marcar aqui, página de número 28. Vamos aqui começar com esse tópico. Porque todos os homens pecam, essa justiça é impossível. Marca lá que a gente vai dar continuidade. Acabou que não deu tempo para corrigirmos os exercícios. O que eu vou fazer? Eu vou postar até a próxima segunda as respostas. Pronto, já facilita. Já vou postar aqui no grupo as respostas para não ficar adiando para lá e para cá. E hoje realmente não deu, queria separar o tempinho. Para o dever de casa, para terminar, por favor. Dever de casa, você vai fazer lá os exercícios. Isto. Lá no assinale com o único X a alternativa correta. Você vai fazer da questão número 1 a só questão número 8. Vai lá no finalzinho da apostila. Tópico 2. Assinale com o único X a alternativa correta. Aí você vai fazer os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí a gente já corrige na próxima aula, mas aí eu vou ter que trabalhar com isso mais rápido para não termos o probleminha de hoje, tá? E os exercícios do questionário de 1 a 15 até a próxima segunda eu posto no grupo para você então conferir se a sua resposta bate com a resposta correta. Compreendido, gente? Então, o questionário de 1 a 15 eu vou postar até no máximo segunda-feira. Se eu não fizer isso amanhã ou depois da manhã, então eu já tenho um prazo aqui com vocês, até a próxima segunda. Aí vocês conferem lá. Vou colocar o mais nítido possível. E para corrigir em sala de aula, da questão 1 à questão 8, ok? E anotem aí, então, na página 28, lá embaixo, a justiça da fé versus justiça da lei, porque todos os homens pecam. Essa justiça é impossível. Nós vamos dar continuação na próxima aula, se Deus quiser, segunda-feira, dia 14 de outubro. Meus irmãos, o Espírito Santo falou alguma coisa nessa noite? Eu estou desconfiado que ele falou alguma coisa. Só falou com o irmão Wilson? Eu vou ouvir o irmão dizer. Ah, falou com o Kleber também. Falou com a pastora Darlete, falou com a irmã Meire, falou com o irmão Zando, falou com o nosso irmão evangelista, falou comigo também. Irmãos, é gostoso demais falar das cartas de Paulo. E Deus vai falar, Deus vai berrar. Amém. Glória a Nas Deus. próximas aulas, o Espírito Santo vai berrar com força. Segura aí, que vai vir revelação fresquinha lá dentro da palavra, não é da minha cabeça e nem do meu coração. Vai vir direto da palavra. Vamos pedir nosso irmão Zandro, vai nos despedir com uma palavra de oração. Muito obrigado a todos que puderam estar aqui hoje. Só a irmã Ini, que não pôde estar conosco. Deus abençoe a irmã Ini quando assistir essa aula gravada. E oramos pela sua vida, irmã Ini, para que a senhora possa ter as devidas condições de estar conosco na próxima aula. Obrigado, Kleber, por estar conosco. Evangelista Jonatas, Deus abençoe mais ainda a sua congregação. Em nome de Jesus, né? Isso que eu falei é um fato que está no meu coração. Deus vai trazer um maravilhoso crescimento aí para a glória do nome do Senhor em Framer. Parece que está meio tudo parado, né? Parece. Parece, mas Deus vai fazer algo aí grandemente lindo. Já está fazendo, talvez o irmão não esteja percebendo, mas o irmão vai observar isso em alguns dias ou semanas. Obrigado, irmão Wilson, pela sua participação, irmão Zandro, bom demais. Agora tem na telinha o irmão, né? O irmão Zandro esteve um pouquinho afastado por circunstâncias, mas Deus deu graça, está aí de volta.
Mamãe, continua com essa aparência de professora aqui. Diga ao irmão Gil Kleber. E obrigado, pastora Darlete, pelo seu lindo esforço, estar aqui conosco. Deus continue lhe usando muito, 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 né? Minha oração é que o seu ministério desponte com muitos milagres, Em nome de Jesus, sinais, prodígios e maravilhas, porque eu sei que a senhora está buscando a face do Senhor. Amém. E Deus vai corresponder à sua busca para glorificar o nome do Senhor. Irmão Zandro, então, nos despedindo com uma palavra de oração. Muito obrigado, ó. Beijão no coração de vocês. Vejo vocês próxima segunda, dia 14. Irmão Zandro, nos despedindo. Não se esqueça de nós, de orar por nós aqui na Flórida, para que Deus guarde este estado, a cidade de Tampa, Orlando, porque estamos num certo perigo, mas confiando que a boa mão de Deus vai estar conosco, nos dando a sua proteção. Irmão Zandro, nos despedindo em oração. Pai do Senhor para os irmãos. Glorioso Deus, Pai Celestial, graças eu te dou, Pai amado, primeiramente, Senhor Deus, por poder estar de volta aqui, ó Pai amado, aprendendo juntamente com o teu servo, Senhor Deus, pastor Luiz e os demais irmãos. Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai amado, que foi me dada a oportunidade para levar a minha voz em oração a Ti. Aleluia, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela vida do teu servo, pastor Luiz, que tem se empenhado, Senhor Deus, nessa árdua trabalho, Senhor Deus, de ensinar nós no caminho, Senhor Deus, ensinar a tua palavra, Pai. Continua, Senhor Deus, capacitando o teu filho, Senhor Deus, também nos dando, Senhor Deus, entendimento da tua palavra, meu Pai amado. Aleluia. Venha se abrir o nosso entendimento, que a tua palavra, Senhor Deus, venha ser, Senhor Deus, gravada em nossas mentes, em nossos corações, ó Pai. Que nós, a cada dia que passamos, ó Pai, possamos ser melhor na tua presença e como a tua palavra nos ensina, não apenas ouvintes, mas também praticantes, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço por cada um presente aqui na aula, Senhor Deus, e também te louvo por aqueles que não puderam estar presentes nessa noite, Senhor Deus. E guarda, Senhor Deus, ó Pai amado, os teus filhos, os teus servos ali, ó Pai amado, no estado da Flórida, Senhor Deus, sabemos que tu tem o controle de tudo, Senhor Deus, e nada, Senhor Deus, que acontece é fora da tua, Senhor Deus, da tua vontade, ó Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pelo poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça mas a Deus damos o quê? A honra, a glória e o louvor. Deus os abençoe, beijão no coração, bom final de segunda-feira, uma semana abençoada. Vejo vocês próxima semana, 14 de outubro. Deus os abençoe, bom descanso, a paz do Senhor. Estamos aqui às ordens, orando por vocês também. Muito obrigado. Pai do Senhor a todos. A paz do Senhor.